Pergunta de hoje é: quem você pensa que é? Muitas vezes a gente ouve essa pergunta e é meio ofensivo, né? Eu lembro que uma vez eu fui dar aula, eu contava a vocês, algumas de vocês já sabem, eu fiz magistério, né? E eu fui dar aula e eu tive que dar uma dura no aluninho lá, e o aluno chega e fala assim: tinha uma rede de padaria na cidade, onde todo mundo era rico lá, né? E eu dei uma dura no molequinho, o moleque falou assim: você sabe quem é meu pai? Eu sou filho do dono da padaria, não sei o quê. Eu olhei para a cara dele e falei assim: eu sou filho do seu Milton Koch. Assim, eu nem sabia quem era o seu Milton Koch, né? Mas, infelizmente, muitas vezes a gente está nas situações e é deparado com isso. Quem você pensa que é? Aí você começa a pensar, quando alguém faz uma pergunta dessa, coloca uma dúvida na sua cabeça. Mesmo que você saiba, você fica, mas será que é verdade mesmo? Se a gente for olhar filme, tem um monte de filme, né? O filho do rei, a filha do rei, a neta do rei, aquelas histórias do filho que é nobre, mas é criado por aí, não sei o quê. Tem um monte de história assim. Então, o que acontece? Essa história de você sabe quem eu sou? Também é um negócio muito complicado. Às vezes a pessoa chega e fala, eu sou fulano de tal, e de repente você nunca ouviu falar no fulano de tal, mas o cara chega com tanta propriedade. Aí tem outra pergunta assim: você sabe quem é meu pai? Né? Você sabe com quem você está falando? São umas dúvidas que aparecem na vida da gente e essas dúvidas nos enfraquecem. Essas dúvidas fazem a gente pensar, sabe por quê? Quando alguém faz uma pergunta, automaticamente, mesmo que você saiba a resposta, você fala, mas será que não é? Então, o que acontece aqui? Aí deu calor. Ai, agora sim. Então, o que acontece? Quando alguém faz uma pergunta dessa, mesmo que você tenha certeza e as coisas estejam assim na sua cabeça, se não estiver aqui dentro, você titubeia. Então, o que acontece? Eu sei quem eu sou, mas será que você sabe mesmo? E aí tem gente que fala, não, mas eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou merecedor das bênçãos, eu sei que eu sou um monte de coisa, né? E o diabo não põe a mão em mim. Aí eu dou risada desses crentinhos, que é porque acha, o diabo não vai meter a cara comigo, porque eu pago dízimo, eu sou papa hóstia, eu tomo ceia, eu sei lá o que é que isso vai dando seu currículo para Deus, né? Achando que o diabo não vai meter a cara com você. Então, eu vou te contar, o diabo é tão cara de pau que ele foi meter a cara com Jesus. Então, veja bem, Jesus foi batizado lá. Jesus nasceu, sabia quem ele era, bababá, a gente sabe da história. Vamos lá para Mateus. Até eu vou falar para vocês pegarem papelzinho e caneta, porque tem coisa para caramba para anotar hoje. O que acontece? Ah lá, a outra já está lá. O que acontece? Jesus foi batizado, né? Então vamos lembrar lá do batismo de Jesus que está lá em Mateus. A hora que João Batista batizou Jesus, Jesus saiu da água. E o que aconteceu? Eis que uma voz no céu dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, em quem tenho prazer. Isso é Mateus 3,17, tá? Então, Jesus tinha dúvida de quem ele era? Além dele saber, foi aí que começou o ministério dele, quando ele foi batizado, certo? Gente, foi Deus que falou. Deus falou para ele: este é meu filho amado. E aí eu vou dizer para vocês o que aconteceu logo em seguida. O Espírito levou Jesus, Espírito com E maiúsculo, então é Espírito de Deus, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito para ele ser tentado, tá? Aí depois que Jesus jejuou 40 dias e 40... Gente, eu com 5 horas já estou comendo o pé da cadeira. Imagina jejuar 40 dias e 40 noites. Aqui diz, não é que ele jejuou e estava pronto para receber o diabo. Não, ele teve fome. E o diabo é tão sacana que ele ficou esperando uma deficiência física de Jesus, que a fome é uma deficiência física. Jesus tinha acabado de ouvir o próprio Deus falando que ele era filho, e aí o diabo chega para ele e fala assim: tá com fome? Se você é o filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Ele botou uma dúvida na cabeça de Jesus.
E quantas vezes o diabo senta no seu ouvido e fica falando assim, mas você tem certeza que você é digno? Mas você tem certeza que isso que você está pedindo pode acontecer? Isso é impossível. Deus te abandonou porque você faz muita coisa feia. Você não é digno disso. Você tem muitos pecados, você é uma pessoa falha, você tem boca pesada, sei lá o que é, o diabo vai ficar sentado no seu ombro e te falando. Ele vai te desviar o foco da certeza que você tem. Gente, ele falou para Jesus, o diabo chegou para Jesus e falou, se você é filho de Deus. Quer dizer, colocou uma dúvida, porque Jesus estava com fome. Quantas vezes nós temos as nossas debilidades físicas, ou uma doença, ou uma, sei lá, uma falta de emprego, alguma tribulação, alguma coisa grande, assim, e que faz você duvidar da sua identidade. Ai, mas isso não acontece. Aconteceu com Jesus, ô cabeção. Você acha que não vai acontecer com você? Tá? Então, nós sabemos que Deus faz milagres. Nós sabemos que Deus é o Deus do impossível. Mas na hora que você recebe um diagnóstico na sua vida, um diagnóstico de você tem uma doença que teoricamente é incurável, você tem uma enfermidade, você se desespera, você fica na dúvida, será que Deus vai ser milagroso na sua vida? Será que você é digno de receber isso? E por quê? Porque você está com uma debilidade física. Seu marido foi embora, você já fica achando que para você não tem mais jeito. Você perdeu o emprego, seu filho ficou doente, como nós estamos vendo, uma família mencionada aqui, que a menina resolveu mudar de time. Imagina a situação desses pais. Aí você começa a achar, não, isso aconteceu, é porque eu não criei direito, porque mãe tem a mãe tem o dom de atrair as culpas, né? Qualquer coisa que acontece com o filho, é a mãe que a própria mãe se culpa. Então, onde foi que eu errei? Muitas vezes não foi você que errou. Muitas vezes essa situação apareceu para Deus fazer um milagre na sua vida e reverter o processo e a glória ser creditada a Ele. Então, eu sempre falo do milagre, gente. Todo mundo quer ter milagre, mas não quer chegar numa situação estreita. Se a situação não é dramática, não é milagre. É uma coisa qualquer que você fez. Agora, o milagre é quando não tem mais jeito, quando você chega na encruzilhada, na esquina, que aos olhos dos homens isso é impossível. E você acha que não vai ter jeito, aí que Deus entra e fala, então agora você vai deixar eu ser Deus na sua vida. Então, muitas vezes, na hora que nós temos uma debilidade, tá? Nós temos uma debilidade física ou emocional, o diabo vem e pergunta, mas será que é mesmo? Mas será que você é filha de Deus mesmo? Ele falou isso para Jesus, tá? Pensa que ele não fala para você todos os dias, a hora que você levanta da sua cama? Ele fala. Aí eu te pergunto, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em quem você estiver dando mais ouvido, né? Mas aí o que nós vamos ver? O que Jesus respondeu para ele? Ele respondeu com a palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá? Então, a dúvida, quando aparece, nos freia, nos faz parar. Quando você tem uma dúvida, você para. Ah, eu vou andar por esse caminho, mas eu não sei se tem cobra. Eu falei de cobra, porque cobra é fogo, né? Se eu estiver andando no meio do mato, alguém disser que tem uma cobra, eu volto. Mas então, será que tem cobra? Não vou. Será que essa ponte está segura? Não vou. Toda vez que tiver uma dúvida, você não vai. Então, a dúvida faz você parar. E aí você vai ficar ouvindo quem? Ouvindo o diabo sentado no seu ombro, falando, botando dúvida na sua cabeça? Não. Então, agora pega a canetinha, o papel, pode notar só as referências para você vai saber como você vai combater quando vier a dúvida. Quando vier a dúvida na sua vida, o que você vai fazer? Declarar a palavra, tem gravado a palavra de Deus dentro do seu coração para você usar no momento de dúvida. Não adianta você saber essas coisas. Ah, mas eu sei, mas a hora que eu precisar, eu vou lá procurar na Bíblia. A Bíblia é um livro muito grande para você achar as coisas na pressa. É melhor você decorar. Então, quando você tiver na frente de um problema, você não vai ter tempo de consultar a Bíblia. Às vezes você tem que consultar a Bíblia que você decorou. Então, vamos lá. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus?
Você crê que ele é o único caminho de ligação entre você e Deus? Então, você tem o direito de ser filho de Deus. João 1,12. Contudo, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Isso é promessa para você usar no dia do apuro, no dia da adversidade. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vós, individualmente, é membro desse corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Uhul! Ele é a cabeça, então ele não vai deixar o dedinho bater no canto da mesa. Ele não vai deixar arrancar a unha do dedinho, porque eu faço parte desse corpo. 1 Pedro 2, 9. Essa eu amo. Vamos ter que falar pausadamente. 1 Pedro 2, 9. Vocês, pois, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você é, geração santa? Geração eleita, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar o que ele fez. Não precisa saber e ter o dom da prédica, ter estudado formas de linguagem. Não precisa ter estudado hermenêutica, exegésica. Não. Conta o que Jesus fez na sua vida. Você é a geração eleita e o sacerdócio real, nação santa, para anunciar as grandezas do que ele fez na sua vida. Que às vezes as pessoas, ao ouvir o que Deus fez na sua vida, ele vai sentir atraído a conhecer esse Cristo. Outro, Efésios 1, 5. E o amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você é filho. Tem direito de filho, senta no colo do pai e chora de medo do menino mau. E sabe o que ele faz? Te dá um carinho e vai lá resolver seu problema. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? E que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Olha só. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu fui comprada, eu tenho valor. Diabo, capeta, nenhum do inferno vai desmerecer a minha identidade, porque eu sei em quem eu tenho crido. Sabe por quê? Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Antes de você... Vamos lá discutir o pessoal lá do assassinato de neném, né? Que é o pessoal do aborto. Diz que quando você é desse tamanhinho assim, você não é nada. Tanto você é, porque Deus diz que antes de formar no ventre da sua mãe, ele já escolheu. Ele já separou você para um propósito. Então, você não é um acidente. Você não é algo a mais com que Deus não se preocupa. Você não é um número a mais, uma estatística. Você tem valor perante Deus, porque ele designou você com um propósito. Aqui para Jeremias era para ser profeta às nações. Qual é o propósito que Deus designou você? E aí eu te pergunto, muitas vezes, nós não sabemos qual é o propósito. Então, você acha que você não tem propósito? Não, você tem. Você que abandonou o propósito no meio do caminho. Às vezes até por não saber. Então, está na hora da gente parar e rever o que é o propósito da minha vida. Qual é o propósito? Porque Deus me conheceu, me formou do ventre da minha mãe. Oh, glória! Minha mãe nem sabia que eu estava grávida, Deus já me chamava pelo nome. E aí o pessoal quer fazer aborto. Vai, pula essa parte, vamos lá. Assassinato, né? Tudo bem. Gálatas 3, de 27 e 29. Ai, que delícia isso. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram.
Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Vocês são de Cristo, descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem judeu, não tem nada. Para Deus nós somos pessoas, nós somos seres. Então, eu acho barato gente falar, eu não admito que mulher pregue na igreja, eu não admito... Gente, no reino dos céus não tem isso. Não tem isso. Deus elegeu você no ventre da sua mãe, e você é descendência de Abraão, e você é herdeiro segundo as promessas. Você tem valor. 2 Coríntios 5,17. Porque esse nós estudamos recentemente, vocês têm que estar lembrando. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que se surgiram todas novas. Ok? Vai tirando as vozes do capeta de longe de você e recheando você com as promessas de Deus. 1 João 3, de 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, amados. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós somos chamados filhos de Deus, através de Cristo. Aí nós vamos ver o que é que Jesus fala lá, João 15:15. E já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu chamo de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, tornei conhecido a vocês. No mesmo lá, João 15:5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E agora, para acabar, Romanos 8, 14, 15, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que o torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E aí nós vemos lá no mesmo capítulo de Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo um propósito. Aí eu te digo, eu podia continuar aí mais 2 horas falando só as promessas de Deus na sua vida. Só isso aqui já é suficiente para você mandar o capeta calar a boca. Ele até vai falar, mas sabe, abaixa o volume. Não tenha dúvida de quem você é. Porque a dúvida faz você parar. Não deixa a dúvida te parar. Ai, o inimigo agiu na minha vida. Ele não tem poder para agir na sua vida. Ele te convence a parar sozinho. Não dê ouvidos para ele em nada. Eu não sei qual é o desafio que você tem essa semana. Eu não sei para que Deus vai te usar essa semana. Você é mensageiro do Senhor para contar as boas novas que ele fez na sua vida. E não pare. Não pare nenhum projeto que você tiver, porque está ouvindo a voz da concorrência para te desanimar. Não pare. Se apegue nas vozes, no que Deus fala de você. O que Deus fala que você é. O que Deus fala que você tem direito. Se apega nisso, enxuga a lágrima, passa um batom vermelho, um brinco de argola e vai à luta. Porque nós somos mais do que vencedores através de Cristo que nos amou primeiro. Então, a pergunta é o quê? Quem você pensa que é? Eu sou filho amado. Eu sou aquele por quem Jesus morreu e deu seu sangue por mim. Então, eu tenho valor no reino de Deus. Então, eu posso passar por todas as coisas porque Cristo me fortalece. Eu não estou sozinho. Vai vir problema? Vai vir problema. Mas eu sei que no final, vou contar para vocês, no final do livro dá tudo certo.
Acaba tudo bem, que eu já li lá no final. Acaba bem. Então, o que você está passando hoje, não deixe você ter dúvida de quem você pensa que é. Quando você vier uma pergunta dessa, diga, eu sei quem eu sou, porque eu sou ligado naquele em quem eu tenho crido, porque eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para levar o meu tesouro até o dia final. Um beijo grande para vocês e essa semana que você saiba exatamente quem você é.